Eu vou falar aqui sobre uma outra polêmica, gente, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Sérgio Moro pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. A PGR acusa Moro de caluniar Gilmar Mendes por ter imputado falsamente ao ministro o crime de corrupção passiva em um vídeo que viralizou algum tempo atrás nas redes sociais. Foi em abril, gente, do ano passado. Naquela ocasião, para quem não lembra, Moro sugeriu ali que o ministro venderia habeas corpus. De acordo com a denúncia, ao atribuir falsamente a prática de crime de corrupção passiva ao ministro, Moro, abre aspas, agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra de Gilmar Mendes, tentando descredibilizar a atuação dele como magistrado, fecha aspas. A defesa do senador pede a rejeição dessa denúncia e sustenta que, apesar de infelizes, as afirmações foram feitas de forma descontextualizada. Deixa eu trazer aqui Luísa Martins e Pedro para a gente conversar sobre esse assunto. Luísa, eu vou começar com você. Para quem não lembra, esse caso repercutiu muito nas redes sociais algum tempo atrás, no ano passado, salvo engano, ali a gente falou, né, em abril, porque naquele momento Sérgio Moro estava numa festa junina e fez uma piada ali sobre cadeia de festa junina e sugeriu que precisaria comprar um habeas corpus com Gilmar Mendes. Aquilo pegou muito mal para o senador, principalmente junto a alguns setores do judiciário. O próprio ministro Gilmar Mendes, segundo todos os relatos que eu tinha naquela época, nos bastidores ele ficou, de fato, assim, muito incomodado com aquela, entre aspas, brincadeira. Segundo Moro, era apenas uma brincadeira e isso tomou proporções muito grandes aí na justiça agora. O que a gente pode esperar, Luísa? Vamos lá, Clarice. Importante dizer, em primeiro lugar, que o ministro Gilmar Mendes ele não participa desse julgamento porque ele não faz parte da primeira turma. A primeira turma é um colegiado menor, formado apenas por 5 ministros, e, no caso, quem participa são os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Então, o ministro Gilmar fica de fora, né? Não participa desse julgamento. O fato de a denúncia ter sido oferecida pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, dá um peso para esse processo, né? Ali, como a PGR, o Ministério Público, é o órgão acusador, né? Então, se isso partiu do Ministério Público, a chance de essa denúncia ser recebida, segundo o que a gente pôde apurar, é até bem grande. O que pesa nesse caso? Em primeiro lugar, é importante dizer que o recebimento da denúncia ela não significa ali um juízo antecipado de culpa, né? Ali um momento preliminar, digamos, dessa investigação. Então, como não implicaria ainda num juízo de condenação do senador Moro, a tendência é de que essa denúncia de fato seja recebida para que haja abertura ali de uma ação penal e as investigações possam prosseguir de forma mais aprofundada, ouvindo testemunhas, né? E, enfim, dando aí um prosseguimento para o processo sem arquivar de pronto. E de outro lado, né, também pesa o fato de ter sido um ataque a um ministro do Supremo. Quando isso acontece, há um senso ali de coleguismo muito grande, porque quando se ataca um ministro do Supremo, todos os outros interpretam como se o próprio tribunal estivesse ali, né, sendo caluniado, né, sendo ali atacado por uma fala que, por mais que seja brincadeira, acaba se tornando uma atribuição de um crime a um ministro do Supremo, né? Isso, na avaliação das fontes do Supremo com quem eu conversei, é algo considerado muito grave, especialmente pelo ministro Gilmar ser o decano, né, da corte. Ele tem ali uma figura relevante, né, nas forças ali do tribunal. Então, isso também tem o seu peso. A primeira turma vai analisar isso amanhã, na sessão de terça-feira, né? À tarde, sempre as turmas se reúnem, esses colegiados menores, e vão ali decidir se a denúncia tem ali os indícios mínimos para que seja aberta essa ação penal e a investigação possa continuar tramitando. Pedro, naquela época, eu me lembro que eu conversei com alguns ministros do Supremo a respeito desse caso e o que muitos deles pontuavam para mim era que era necessário, na avaliação deles, que isso fosse levado adiante, que essa contestação, esse questionamento fosse levado adiante, porque Sérgio Moro, por mais que tenha dito isso num contexto de brincadeira, o fez diante de uma câmera e o fez ali sem cumprir o básico do que eles diziam na época, sem cumprir o básico do decoro da sua função.
Lembrando que, como a Luísa estava pontuando, os ministros entendiam que isso deveria ser feito como um ataque ao Supremo Tribunal Federal, como um movimento de um senador da República que descreditava a atuação do nosso Supremo. Como fica aí essa situação? Qual que é o clima político que a gente pode esperar em torno desse assunto? Essa fala do Sérgio Moro naquela festa junina, ela pode ser inserida naquilo que a oposição ou os bolsonaristas chamam de liberdade de expressão, ou muitos humoristas chamam de liberdade de fazer piada. Esse, inclusive, é o principal argumento da defesa de Sérgio Moro. Porque, vamos lá, foi a PGR que apresentou essa denúncia, então não foi uma iniciativa do próprio Gilmar Mendes, que então vai fazer parte do julgamento. Então, ali pode prevalecer o espírito de corpo? Pode. Mas os argumentos da defesa do Sérgio Moro são bastante consistentes, eu diria. Primeiro, porque ele estava numa festa junina, não foi uma gravação que um assessor dele fez ou que ele próprio pediu para que fosse feito ou postado nas redes sociais dele. Foi um momento ali de descontração numa festa junina em que ele fez uma piada, que aliás eu considero uma piada porque ele não teve ali a intenção, aparentemente não estava num palanque, foi pego meio de surpresa. Agora, dito isso, ele também tem um outro argumento que a defesa dele apresentou. Ele ainda não estava no exercício do mandato. Então, tem uma outra questão jurídica que se coloca aí, né? Se ele deveria ser julgado realmente pelo Supremo Tribunal Federal ou se essa denúncia deveria descer lá para as primeiras instâncias. Agora, resta saber se o STF vai considerar, como disse a Luísa, uma ofensa a toda a corte ou vai considerar que o argumento do Sérgio Moro tem validade, ali, de que ele foi pego de surpresa e não tinha como controlar aquela gravação naquele momento, ou mesmo que ele não sabia se estava sendo gravado. Obrigada, Pedro. Obrigada, Luísa.